Treinamento de líderes de célula. TLC é a sigla. Amém? Então, o propósito desse treinamento é levar cada membro da igreja, né, a liderança, né, a compreensão do que é o projeto de Deus sobre a terra. Amém? Há um projeto de Deus, no qual nós fomos inseridos. Olha que coisa linda. Deus projetou no céu e falou: vou levantar A, B e C. Pessoal lá no fundo, manda sentar, que agora é curso, para a gente aprender, senão como é que a gente vai ensinar? Entendeu? Então Deus tem um projeto, e nesse projeto nós somos inseridos. Então Deus conta comigo, Deus conta com você, para você ser um instrumento de bênção, tá bom? Então, fazer cada discípulo compreender o seu valor, o seu papel dentro do plano de Deus, e tornar assim um parceiro para a sua concretização. Então, o que Deus quer que nós entendamos? Que nós fomos chamados, estamos inseridos no projeto de Deus, e Deus vai nos usar para que esse projeto seja concretizado. Amém? Deus tem um projeto para Itaquera. Deus vai usar quem? A minha vida e a tua vida, para resgatar essas almas e cuidar dessas almas, tá bom? Então Deus vai fornecer ferramentas, subsídios, para que nós possamos, né, levantar líderes de células e que eles realizem as suas funções com eficiência e com sucesso, né? Garantir o pastoreio de todos os membros da igreja através de muitos apacentadores. Quem são esses apacentadores? Está no mundo da lua, está vendo? Eu estou falando. Você está vendo a dificuldade de você assimilar? Quem que são os apacentadores da Betesda? Então diga, irmão, você não tem convicção? Esse nós aí, o diabo dá risada e chuta a tua cara. Diga: eu, bispo, eis-me aqui. Deus me levantou, Deus me chamou. Amém? Igual o dono da biqueira. Quem é? Sou eu, ele fala. Aqui é o que manda. Lá na tua célula vai falar: eu sou o líder, o enviado de Deus para abençoar a tua vida. Amém? Convicção, querido. Se você não tiver convicção, você está no lugar errado. Porque um líder tem que ter convicção. Amém? Promover o sacerdócio real e o exercício dos dons por parte de todos os santos. Amém? O que é promover o sacerdócio real? O que lá na carta de Pedro diz? Que você é o quê? Lá diz que você é sacerdócio real. Amém? Você está debaixo da hierarquia do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tá bom? E você vai ser esse instrumento de poder lá na tua célula, em nome de Jesus. Tá bom? O que é uma célula? Anote aí. Semana que vem, canetinha. Vou te ensinar o beabá. Arroz com feijão aqui, desde o início. Vamos lá. Célula é um grupo constituído de 6, vou falar dentro do nosso contexto, de 6 a 12 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual um dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Cada célula deve ter no mínimo, amém? No nosso contexto, no mínimo, líder e Timóteo, anfitrião e pelo menos uma pessoa. Então, pelo menos 4 pessoas. Tá? E não é ideal que ultrapasse o limite dos 12. Os grupos de Moisés eram constituídos de 10. Base bíblica, vai anotando. Êxodo capítulo 18, versículo 21. É bom você anotar, porque muita gente é cheio de querer contender contra a célula, né? O que não é bíblico e tal. O que você vai ter de base bíblica nesse curso, então é muito bom você anotar. Então, o grupo de Moisés tinha grupos constituídos de 10 pessoas. Está lá em Êxodo 18, 21. E no caso de Jesus, ele liderou 12. Então, 10 ou 12 pessoas são o número ideal de membros para uma célula. Quando atingir o limite, amém, a célula deve se multiplicar. Deu para entender até aí? Amém?
Se alguém perguntar lá na tua célula, meu líder, fala um pouquinho, o que é uma célula? Você vai conseguir falar? Amém, amém, amém? Amém. Do teu jeitinho, vai conseguir? Amém. Então fala aí para mim, Fabinho, o que é uma célula? Certo. Não precisa ficar nervoso. Fala do teu jeitinho. Certo. Isso. Isso. Aí eu te pergunto, mas e quando que se multiplica uma célula? Consolidadas. Amém? Fechou? Então, essa é a base. Se alguém te perguntar, para você explicar, tá bom? Agora eu vou te falar o que não é uma célula, para que não aconteça lá na tua célula essas coisas que eu vou falar. Então, o que não é uma célula? Primeiro, célula não é grupo de oração. Pode existir dentro da célula um GO, pode, mas não é grupo de oração. Nós vamos nos reunir, irmãos, aqui, para a gente fazer temos um tempo de oração. Nós somos um grupo, não é nada disso. Então, célula não é grupo de oração. Normalmente esse tipo de grupo é composto de pessoas que têm a seguinte atitude, O que esse grupo pode fazer por mim? Então, quando a pessoa não entende e eu passo para as pessoas que nós somos um grupo de oração, então o cara identifica na célula, aqui é um grupo de oração. O que vai acontecer? Ora por mim, ora por mim. Essa aqui é a dona Joaninha, que tem 4 filhos nas drogas, ora por mim. Não que a gente não vá orar, mas o foco da célula não é esse. A partir do momento que a pessoa começa a vir na célula, na igreja, buscar, aí sim, nós vamos, óbvio, orar por ela, tem a intercessão da igreja, tem um GO dentro da célula que vai orar por ela, mas ela não pode achar que a célula, o foco da célula é isso, porque não é, tá bom? Célula também não é grupo de estudo bíblico. Vou chamar o irmão ali para o grupo de estudo bíblico. Não, célula não é grupo de estudo bíblico. O problema desse tipo de grupo, no caso do estudo bíblico, é que ele não estimula o compartilhar das necessidades e nem a verdadeira comunhão. Pelo contrário, tende a se tornar um grupo restrito e fechado, onde o incrédulo não é bem-vindo. Amém? Então, um grupo de estudo bíblico, por exemplo, o irmão é analfabeto, você acha que ele vai? O irmão não sabe nada da Bíblia, você acha que ele vai? Não, vou lá, vão me perguntar alguma coisa, não vou nem saber responder. Então, a ideia não é essa. É óbvio que a gente usa a Bíblia na célula, as pessoas vão aprender, mas não é intitulado, não é essa a ideia. Amém? Eu não posso convidar ninguém para a minha célula e falar, não, vamos lá, é um estudo bíblico. Não é isso. Isso aí você vai afastar as pessoas, tá bom? Célula também não é um grupo de discipulado. Não é um grupo de discipulado. Amém? É óbvio que o discipulado faz parte da célula, mas não é um grupo restrito de discipulado, porque esse tipo de grupo procura um crescimento espiritual num ambiente fechado e exclusivista. Então, se a gente fala um grupo de discipulado, então o irmãozinho que chegou lá, o irmão Antônio, foi uma vez, faltou 3, aí depois ele voltou, mas estava até meio melado, e aí depois não veio mais 2, voltou. Esse irmão, a gente tem que fazer o que com ele? Tentar, aos poucos, inserindo ele, amando, ministrando, cuidando, mas quando é grupo de discipulado é coisa fechada. Não, o irmão Toninho não dá para discipular ele, cara, é cachaceiro, vai andar aqui comigo, não dá. Então a ideia não é essa, amém? Então eu não vou falar na minha célula aqui, nós somos um grupo, não, nós somos uma célula, amém, que tem os MDAs, que tem o discipulado, mas não é um grupo fechado, intitulado de grupo de discipulado, tá bom? A célula também não é um grupo de cura interior, Esse grupo de cura interior é um tipo de grupo que usa técnicas de psicologia para buscar cura para os seus traumas emocionais. Muitos deles são estéreis, melancólicos e introspectivos. Então, a ideia da célula não é ficar lá preocupado com cura interior. A cura interior ela acontece no encontro com Deus, tá bom? Então, ali, a célula, a gente não tem que estar preocupado em querer ser psicólogo das pessoas, Ali na célula é o amar, é o cuidar, é o caminhar junto. Bispo, mas eu não sei nem ministrar direito, eu não tenho uma boa oratória, mas você ama, você cuida, você liga, você zela, você acompanha. Você não enxerga a célula só no dia da célula, porque célula não é o dia. Célula é a semana inteira, é ligando, é acompanhando, é uma mensagem, é uma palavra de impacto, é amor. Então, isso tudo faz a célula funcionar, tá bom? Célula também não é grupo de apoio.
porque grupos assim são semelhantemente aos UAA, né, os alcoólicos anônimos. As pessoas se reúnem para falar de seus problemas, vez após vez, semana após semana. Então, o célula não é grupo de apoio. Né? Célula não vamos abrir, fala o teu problema, João, fala o teu problema, Antônio. Não, a célula eu vou lá e vou compartilhar a palavra. O que cura é a palavra. O problema da pessoa, a dificuldade da pessoa, vai ser resolvido no MDA, no 1 a 1, junto com o discipulador dela. Tá bom? Célula não é ponto de pregação. Por quê, bispo? Porque grupos assim, como ponto de pregação, tem como deficiência básica o fato de não compartilharem a realidade da vida do corpo. As pessoas vêm e vão, o grupo só vão e vão, vêm e vão no grupo, e na verdade ali só é um ajuntamento. Amém? Então não é ponto de pregação. Você que é líder de célula, se está acontecendo isso na tua célula, para urgente. No começo acontecia, a gente viu, só que agora cresceu, a gente não dá para ver todas ainda. Mas assim, se lá na tua célula tem um púlpito, você está pregando, dando cama, pode, a célula não é isso. O ideal é você nem ficar de pé para ministrar a célula. O ideal é sentadão, tranquilo, bate-papo, linguajar do povo. Amém? Não fica falando difícil lá e o povo fica. É o que o povo entende. Amém? É uma coisa bem informal. Cuidado para a tua célula não ser ponto de pregação. E os irmãos tudo com medo. Vai entregar o mistério agora. Não é isso. Amém? Célula é algo informal. O bom da célula é você usar as pessoas. Olha, fulano, hoje, semana que vem, dá para ministrar oferta? Vai fazer a leitura também. Às vezes a pessoa ela tem vergonha. Você fala para ela ministrar algo a semana que vem, nem na célula ela aparece. Mas se a pessoa já está vindo, por exemplo, você consegue ministrar a palavra de oferta? Eu não sei não, filhão. Lê um texto lá, o que Deus falar com você, você compartilha. Amém? Amém. Você abre. Como é que abre? Irmãozinho, abre, lê um salmo, um pedacinho de um salmo, uns 2 versículos. Você faz a oração, então é bom usar todo mundo, para que todo mundo cresça e seja edificado. Ponto de pregação, não. Vai lá o pregador e só ele prega, papapá. Bispo, o que o senhor tem contra os pontos de pregação? Nada. Só que ponto de pregação é ponto de pregação. E célula é célula. Eu já preguei em casas. Tem um ponto de pregação que dá para o senhor vir aqui pregar. Fui e preguei como se prega na igreja. Agora, célula não é isso. Célula é ensino e é bem informal. Tá bom? Nogueira, por que célula não é ponto de pregação? Isso, porque tem uma característica de como se fosse uma igreja. E ali, a verdade, a ideia não é essa. A ideia ali é ensinar com muita informalidade. Porque a informalidade, ela quebra aquele paradigma de igreja, de modelo de igreja. Se cria uma coisa onde a pessoa perde a vergonha, onde a pessoa pergunta, onde a pessoa compartilha, participa, interage. Tá bom? Qualquer grupo com as seguintes características, não são célula. Por exemplo, grupos fechados, criados para só uma pessoa, de um departamento da igreja pregar. Qualquer grupo que não tenha multiplicação como objetivo. Qualquer grupo que não se submeta à liderança geral das células. Então, a tua célula, o setorial passa lá, esse cara está amarrado em nome de Jesus. Amém? Lá na tua célula primeira, você é o líder e tem um setorial. Um homem que Deus levantou para ser, amém, o teu mentor lá, para ser o teu discipulador. E se você rejeitar isso, você está totalmente ferindo o princípio bíblico. Tá bom? Eu estou vivendo a maior bênção no meu ministério, porque o pastor Júlio, meu discipulador, para mim ele é uma bênção. Todo dia eu falo para ele, eu te amo, você tem sido uma bênção. Tivemos um GD aqui, ele veio com a esposa dele, fizemos um café top, sabe, muita alegria, muito prazer, e ele tem sido bênção, e isso eu não estou falando da boca para fora não, a gente criou uma empatia, uma coisa, está uma bênção de Deus, e é dessa forma que você, líder de célula, tem que ser com o seu discipulador. Aí você fala, mas o meu discipulador, o meu setorial, ele é estranho, ele não visita, ele tem que partir de você, querido. Amém? Ou então você chega nele e fala, olha, eu estou com essa dificuldade aqui. Até aqui eu vou com você, mas até aqui eu estou com essa dificuldade. Eu tenho certeza que vai haver cura. Porque uma das bases do MDA é a transparência.
Amém? Se não houver transparência, agora você que é líder, precisa sentar com o seu setorial e ser discipulado. Foi discipulado por ele, aí você vai discipular o seu Timóteo. E aí você vai ver como a coisa vai fluir, porque o MDA, ele é o quê? Ele é transferência. Amém? Ele é transferência. Olha, ontem de manhã o pastor Júlio trouxe uma palavra no café, não foi, pastor Luiz? Uma palavra muito abençoada. Eu fui muito abençoado por aquela palavra. Palavra assim para a gente já compartilhar com os nossos discípulos. Então, se a gente se abre para receber, a gente vai ter para dar. Agora, se você não é discipulado e quer discipular, você está fora da visão. Você vai transferir o quê? Tá bom? Qualquer grupo que seja apenas uma reunião social também não é célula, porque tem que ter um foco que é Jesus. E cuidado, não se engane, esses grupos acima não são células. Amém? Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui. Eu peguei a prova de vocês, eu corrigi a prova de vocês. E uma das coisas que me chamou a atenção foi na pergunta: qual é o teu foco para a tua célula? Lógico que eu tinha já uma resposta subjetiva minha, mas que eu creio que é o que eu tenho aprendido, até nas conferências que eu tenho estado. O teu maior foco para a tua célula, querido, é a multiplicação. A tua célula não vai multiplicar se você começar janeiro e não tiver um foco, não traçar um foco. Olha, você com Deus, Senhor, está aqui, ó. Faz parte até do meu pedido, do meu projetando 2015. Está aqui, ó, tal mês, março, eu quero multiplicar minha célula. Senhor, até agosto eu quero ser um setorial. Senhor, é assim que a gente trabalha com Deus. Amém? Você trabalhou hoje, Renato? Que hora que você acordou de manhã? Está virado desde ontem. Ontem você saiu que hora da tua casa? Imagina o Renato, 10 horas, saiu, entrou no carro, abriu a garagem. Imagina você sair sem foco. Imagina, dá um twin na tua cabeça, você não sabe para onde você vai. Imagina você rodando na cidade. E vai para cá e sobe e desce. E alguém encontra você. Está indo para onde? Não sei. É louco isso, não dá. Tudo na vida tem um propósito. Hoje eu saí de casa, vou para Itaquera, vou para a igreja. O cara hoje ligou aqui, ó, às 3 horas eu estou indo. O cara é lá de Pirituba, a empresa deles, vieram aqui, ele veio focado para adesivar, para envelopar a Ducato. Tudo tem um propósito. Aí eu começo um ano, aí a pessoa pergunta: ô Renato, qual é o teu propósito para a tua célula? Ah, não sei. Não, que a minha célula seja cheia do Espírito Santo. Tem gente que respondeu assim, das respostas evasivas. Irmão, cheio do Espírito Santo, é claro que nós temos que ser, é óbvio. Mas a pergunta foi específica. O que você quer qual é o teu foco, o teu objetivo para a tua célula? Então, irmão, eu tenho que ter objetivo ministerial, senão a coisa não anda. Então você, 10 anos, você é o quê? Sou líder de célula. Não que não seja bem, ou ser líder de célula já é algo tremendo. Mas Deus tem muito mais, por quê? Porque Deus tem um crescimento para nós como igreja. Amém? Nós temos células, setores, áreas, distrito para abrir. Nós temos núcleos que são novas igrejas. Agora, como que a gente vai crescer se eu pergunto para o líder: qual é o teu projeto para a tua célula? Ah, não sei. Só falta responder não que ela diminua em 2015. Então, levanta a tua mão direita. Declara assim, ó: o meu projeto para a minha célula em 2015 é que ela multiplique. Você entendeu isso no teu espírito, irmão? Amém? Porque ninguém aguenta. Você vai ficar lá. Eu sei que Deus determina o limite, o tempo, mas se eu não saber aonde eu quero chegar, como é que Deus vai dar? Neemias recebeu a notícia de Jerusalém, que estava bagunçada lá. Já pensou se ele vai para Jerusalém e não sabe o que fazer? Ele foi com um foco e um propósito. Debaixo do foco e do propósito, Deus fez o quê? Deus honrou a vida dele. Então Deus vai honrar a tua vida se você tiver um propósito. Amém? O jovem, quando eu crescer, eu quero ser bem sucedido. Então tem que traçar um propósito. Eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí ele vai chegar onde Deus tem para ele. Agora, você vai ser o quê quando crescer? Não sei. O que vier é lucro.
aí fica difícil. Tá bom? Então guarda isso no teu espírito para você ter um objetivo, senão complica, tá bom? Onde a célula se reúne? Então se alguém perguntar, onde se reúne a célula? A maioria das células se reúne numa residência. Parece que a casa, o lar, a habitação da família tem mais afinidade com a ideia da igreja no lar. Amém? Isso dentro do Novo Testamento. Então, a gente pega esse modelo e aplica na igreja. Bispo, eu tenho uma pizzaria, posso fazer uma célula lá? Pode. Eu tenho uma mecânica, eu tenho um salão de cabeleireiro? Pode. Nada contra. Mas o lar, a casa, é o lugar mais específico. Tá bom? Por que é bom nós termos essa visão? Por que o MDA faz bem para nós? Porque o modelo em célula, ele é melhor do que o modelo histórico. Eu vou dar algumas diferenças para você entender, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou falar sobre igreja, modelo histórico, que é a igreja normal, de departamentos, é o da diaconia, é o departamento infantil, é o departamento das irmãs, é o departamento, parece Polícia Federal, é departamento para todo lado, né? Então, por que esse modelo de igreja é diferente do nosso? E por que a gente optou em andar pelo modelo em célula? Então, vamos lá. Primeiro, perspectiva e foco. Tá? A igreja convencional, o ponto focal é a congregação. Então, o pastor não está preocupado se tem vida para ganhar, se tem alma para ganhar, se tem povo para cuidar. Aqui, a igreja está cheinha, está legal? Amém. Igual quando a gente estava lá em cima. A igreja cheinha, era pequena, mas lotadinha. Podia ficar lá tranquilo, a igreja estava no azul. O que entrava, dava para me pagar tudo, sobrava dinheiro para o caixa da igreja. Estava tudo redondinho. Mas a minha preocupação não era estar ali, minha preocupação era ganhar mais almas. E para ganhar mais almas, eu tenho que abrir o entendimento. Entendeu? Então a igreja é convencional, a igreja, ela está preocupada ali, o pastor, só com a congregação. Está aqui bem, glória a Deus, o resto. E já a igreja em célula, o ponto focal é a célula. Então por quê? Porque eu sei que eu não posso cuidar de todo mundo, visão de águia. Mas eu sei, por exemplo, que na terça, centenas de pessoas estão sendo cuidadas por ajudadores que Deus tem colocado para andar comigo. Lembra o conselho de Jetro? Moisés estava louco lá, não conseguia cuidar de todo mundo. O sogro dele foi lá e falou o seguinte, ó, faz assim, levanta aí alguns homens cheios do Espírito Santo para que eles possam te ajudar. E aí a Bíblia fala que Moisés aceitou o conselho de Jetro, levantou ajudadores e a obra começou a fluir, né? O trabalho dele fluiu muito mais. Então essa é a ideia. Eu, bispo, sozinho não consigo. Amém? Como é que eu vou conseguir pegar um domingão aqui, essa igreja lotada, aí o irmão, né, a irmã Simone está com um problema, como é que eu vou saber? Está tão distante, não dá ainda que eu queira. Mas na célula não, porque a irmã Simone já fala para o pastor Eduardo já fala para o setorial dele, quando o pai já chegou em mim. E não necessariamente que é eu que vou cuidar da Simone, mas lá o líder já vai cuidar, o setorial vai cuidar. Então a coisa, ela é o quê? Ela é pulverizada e a obra flui muito melhor, porque o socorro nela vai ser muito mais rápido do que até chegar em mim. Amém? Atividades, né? As igrejas congregacionais, elas focam principalmente, né, nos trabalhos semanais, litúrgicos e tal. Amém? Já a igreja em célula, ela trabalha diariamente, uns para com os outros, comunhão e serviço. Como isso? Então a igreja tradicional, então, culto quarta e sexta se reúne, adora, mas na semana, a igreja em célula não. Por isso que eu te falo, da importância da mensagem, da ligação, do MDA, da visita. Isso às vezes não importa de eu estar presente. O MDA é necessário. Amém? É óbvio, essa semana eu fiz, na outra eu fiz, na outra deu um probleminha, não deu para fazer, mas falei por WhatsApp, falei por telefone. Mas o que eu quero dizer, uma mensagem, não precisa me deslocar. Então está lá o Renato. E aí, Renato, pai, tudo bom? Passei aqui para dizer que eu amo a tua vida, uma semana de vitória para você. Isso na segunda. Chegou na quarta, Renato, ó, sexta-feira a nossa célula, não esquece, tá bom? Lembre-se, com Jesus é melhor. Tá? Então são coisas que vai enchendo a pessoa e a pessoa se sente o quê? Cuidada. A igreja histórica não tem isso. Veio no culto, veio, não veio, não veio. O pastor não está nem preocupado se veio, se não veio. Então, totalmente diferente do trabalho com a célula, onde a célula ela não é só aquela coisa. Minha célula é terça, então 7 horas da noite eu lembrei que eu tenho célula, eu vou correr atrás. Não. A célula, querido, preste atenção que isso aqui é um segredo. Você quer que a tua célula cresça? A célula, ela é trabalhada a semana inteira.
Então, mas eu trabalho. Então, irmão, você trabalha, mas você não está amarrado, com as mãos amarradas. É uma mensagem, é um telefonema, é uma ligação, amém? É um bate-papo. Então, sobrou um tempinho aqui, vou passar na casa da irmã Joaquina, porque a irmã Joaquina já não foi nessa aula passada. Então, vou passar lá para ver se teve algum problema. Então, eu trabalho durante a semana e lá no dia da minha célula ela vai arrebentar. Por quê? Porque o povo é cuidado, e quem é cuidado valoriza, querido. Tá bom? Dever pastoral, igreja convencional, pregar bons sermões, fazer casamentos, enterros, festas ocasionais e muitas visitas. No modelo da célula, modelar a vida de outros crentes para que eles ministrem. É o que a gente faz. Amém? Eu poderia estar aqui, eu cuidando da igreja toda, mas não é isso. O que eu estou fazendo aqui é modelando vocês para que o Bispo Ronaldo se multiplique em vocês, para que a gente possa cuidar das vidas que necessitam, em nome de Jesus. Tá bom? Tarefa primária dos líderes, igreja tradicional, dirigir os programas da igreja. Então, a irmã do coral, o coral, a irmã do louvor, o louvor. Agora, tarefa primária dos líderes dentro da visão celular. Equipar cada crente para que ele faça o trabalho do ministério. Amém? Então, a gente está formando aqui, dezenas de pastores. Quando eu falo isso, é óbvio, irmão. A tua função é pastoral na célula. Não quer dizer que você tem uma ordenação pastoral. Creio eu, Bispo Ronaldo, que você trabalhando, crescendo, multiplicando, avançando, em breve eu quero ter esse prazer de poder pôr as mãos sobre a tua cabeça, deitar o óleo e te ordenar como pastor. Porque essa é a ideia do crescimento da obra. Amém? Mas eu preciso então estar equipado e ser instrumento de bênção. Expectativa dos membros da igreja tradicional: frequência, contribuição e trabalhar em programa. Amém? Expectativa dos membros da igreja em célula: ministrar aos outros, desprendimento para servir e ajudar e exercer o sacerdócio. Amém? Então nós vamos ensinar as pessoas a serem um pouco mais desprendidas das coisas materiais, da loucura do dia a dia, e nós vamos exercer sobre elas o nosso sacerdócio. Tá bom? Comprometimento, igreja tradicional, né? Se compromete para aumentar, né, a instituição, a uniformidade, né? E a igreja em célula para promover o crescimento do reino de Deus, unidade, vida no corpo de Cristo. Tá bom? Tamanho dos grupos, igreja tradicional, grandes e genéricos e impessoais, não tem comunhão. Na igreja em célula, comunidade cristã básica, com bastante, né, relacionamento interpessoal. Amém? Igreja, sistema de suporte, igreja tradicional, tem um problema, procure o pastor, ele resolve tudo. Igreja em célula, os membros procuram os líderes de célula, e esses, né, ministram. E também o MDA, um edifica o outro. Então, o bispo, né, a igreja cresceu, ainda que eu queira, eu não consigo resolver tudo. Então, você, líder de célula, tem que ser bênção na tua célula, tem que ter uma palavra para a tua célula. Não deu, fugiu da tua alçada, o setorial, ele está sendo equipado para resolver. Se o setorial não resolver, aí cai no bispo. Mas até aí já passou pelo filtro, né? E eu creio que nesse filtro, 70% dos problemas vão ficar, porque você está sendo equipado para resolver isso, em nome de Jesus, tá bom? Participação dos membros, igreja tradicional, pesquisas mostram que de 10 a 15% dos membros fazem todo o trabalho, isso na igreja tradicional, e 25% são dizimistas. Igreja em célula, pesquisas revelam que 95% dos membros estão ministrando, ou seja, olha que coisa tremenda, dentro da igreja celular, 95% das pessoas estão envolvidas, ministrando, ensinando, compartilhando, e 100% são dizimistas fiéis. Amém? Agora, por quê? Na igreja tradicional, 25% são dizimistas, e na igreja em célula, 100% são dizimistas. Por quê? Se alguém perguntasse, qual seria a sua resposta? Aê, Renatão, é isso aí, porque são discipulados. Quem é discipulado aprende, irmão. Amém? Quem senta e ouve, aprende. Agora, a pessoa que vai no culto só, não tem como ter uma informalidade. Então, o pastor prega meio que no genérico, meio que no macro. E aí a pessoa não vai assimilar tudo, nem tem como ela assimilar tudo. Amém? Então, esse é um grande diferencial. Relacionamento, igreja tradicional, possibilidade remota, pouca transparência e individualismo. Porque a gente
né, qual foi a nossa maior dificuldade na transição? Ainda temos hoje. Tem alguns irmãos aqui da igreja que só pensam no cargo. Eu não vou abrir, eu sou presbítero, é o individualismo. O cara está nem aí com o reino, irmão. Ele dando a carteirada e mostrando o que ele é, para ele está bom. Isso não é visão de Deus, querido. Então não é para a gente crescer? É. Mas eu quero que você seja um pastor, um presbítero, um líder com visão de reino. Antes da tua carteiradinha, né, você tem que entender que há vidas precisando do Senhor Jesus. Amém? Essas eram as credenciais do apóstolo Paulo. Quando ele foi insultado na igreja da Galácia, questionado sobre o seu apostolado, porque as pessoas não tinham visto ele andar com Jesus, Gálatas 6,17, ele falou que não me molestem, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Essas eram as credenciais do apóstolo Paulo. Amém? Ou seja, ele quis dizer, ele não precisa da carteirada que eu sou apóstolo. As minhas costas aqui marcam, o meu sofrimento marca quem eu sou em Jesus Cristo. Paga o preço, cuida das vidas, desenvolve o teu chamado e você não vai precisar provar nada para ninguém. Porque as pessoas olharão para você e vão falar, aí tem um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Amém? Palavra-chave na igreja tradicional, vá e pregue o evangelho e traga. Palavra-chave na igreja em célula, venha e cresça conosco, então vá e dê fruto. Amém? É diferente, querido. Foi o projeto Natanael, né? Vem e vê. Glória a Deus. Discipulado, igreja tradicional, classes, anotações, pouca modelagem, né? Valores não compartilhados, informações. Discipulado na igreja em célula, da boca para o ouvido, do coração para coração, modelagem, valores pessoais compartilhados. A gente compartilha o que a gente recebe. Por isso a importância de você ser discipulado para você discipular. É transferência. Amém? Isso é tremendo. Amém? Isso eu já vivia no ministério que eu era, eu nem sabia. Que às vezes o nosso pastor, nosso bispo sentava conosco, pastores, e ele compartilhava uma palavra, e a gente ia para a igreja, sentava com os nossos discípulos e compartilhava a palavra. Né? Então era uma forma dele alcançar os meus discípulos. Então era algo tremendo. Tá bom? Evangelismo na igreja tradicional, modelo tradicional, evangelismo pessoal, cruzadas evangelísticas, buscas, né, pelo reavivamento, 5% ou menos dos membros são envolvidos. Isso aqui é uma verdade. Igreja tradicional, você faz qualquer evento, o povo não se envolve. Aí vem gente de fora, vem gente não sei de onde. Quer um exemplo? Como é que as igrejas pentecostais, nada contra, porque somos pentecostais também, eles fazem, por exemplo, evento. Então vai vir aqui hoje o reverendo Renato pregar. Qual o meio que eles usam para trazer o povo? Carta. Não que nada errado com isso, mas se depender da membresia do pastor, está lascado. Vai ter 10 pessoas no culto. Aí vem 10 do Batista aqui, 5 do Assembleia ali. Você está entendendo? Nada contra a carta. Tinha que vir esses irmãos, mas o povo da igreja tinha que estar. Como que a minha igreja está fazendo um evento e eu participo da igreja e não estou? O irmão não vai vir? Não, hoje eu tenho um casamento. Não vai vir? Não, hoje eu tenho não sei o quê. Não vai vir? Não sei o quê. O povo não participa, porque é um modelo totalmente errado. Agora, evangelismo dentro da igreja em células. A célula é a rede de pesca. Muitos peixes. Com certeza Deus estará entre vocês, malha fina e avivamento constante. Amém? Quando a gente faz o nosso arrastão aqui, quantas pessoas a gente sai? 100 e poucas pessoas, todo mundo uniformizado, evangelizando, todo mundo participando. Por quê? Porque a igreja somos nós, queridos. Eu não tenho que depender do irmãozinho da outra igreja para evangelizar. Se ele quiser vir, vai ser bênção, vai somar a visão de reino. Mas ele não pode vir e os daqui não está. Aí está totalmente errado e fora do propósito, tá bom? Localização, igreja modelo tradicional, reuniões no edifício da igreja, às vezes longe e pouco acessível, igreja em célula, centrada nas casas, próximo do membro, em local de fácil acessibilidade. Então, deu um QRU, o irmão que mora lá no Inácio Monteiro não pôde vir aqui no culto, mas ele foi na célula, então ele foi alimentado. É claro que a gente não pode fazer disso uma verdade, porque a célula ela é um braço da igreja. Mas, por exemplo, o cara mora longe, então não deu para ele vir no culto, mas ele foi o quê? Ministrado na sua célula. Então aquela semana, queira ou não queira, ele está o quê? Alimentado. Então ele tem mais fácil acesso.
Tá bom? Multiplicação. Igreja modelo tradicional. Lenta, às vezes inexistente. Quando acontece, é com pouca maturidade e consciência. Igreja celular, rápida, equilibrada, certeira, consistente. Líderes treinados na prática, mão na massa. Líder põe a mão na massa. Líder, igreja modelo histórico, modelo tradicional, fica só, eu sou aqui, daqui, Paraíba, meu crachá. Igreja em célula não. O líder é o primeiro a fazer. E aí ele puxa o rebanho com ele. Amém? Minha célula está fraca, não vou esperar o Joãozinho, o Toninho. Vou passar a mão no meu carro, entra aí. Vamos para o centro da praça evangelizar. Vou dar um testemunho meu aqui. Eu fui pastorear uma igreja em Mogi das Cruzes, já dei esse testemunho aqui. E eu fui assim, ali foi Deus me tratando, que eu fui no engano assim. Falei, Mogi, igreja da cidade, deve ser a igreja. Chegou o tempo da minha honra. Deus vai me honrar, aleluia. Fui para lá, meti até um terno no dia que eu fui com o meu bispo, fui apresentar lá. Cheguei lá, paramos num lugarzinho feio, irmão. A igreja tudo escura. Tal. Daqui a pouco, no meio da escuridão, saiu um menininho, um japonesinho que tinha lá, assim, ó. Aí o bispo falou, esse aqui vai ser o seu auxiliar, o seu ajudante. Era o Oswaldinho. O Oswaldinho tinha problema mental, mas pensa num menino comprometido com as coisas de Deus. Escuro, mas e a luz? Não, a igreja está sem luz. O pastor que saiu aí deixou a igreja com a luz cortada. E aí, irmão, fala para mim. Aí se eu ficar, o bicho pega, se correr, o que eu fiz? Primeiro dia que teve culto, saiu eu, a pastora, chamei o Oswaldinho, vamos para o centro da cidade panfletar. Aí ela, Oswaldinho, não sabia nem falar de, olha, irmão, mas aí que eu te falo, é a honra de Deus. Aí veio chegar um, chega outro. Dessa igreja, Deus me honrou. E eu assumi uma igrejaça aqui na Zona Leste de São Paulo, porque a gente fez um bom trabalho lá e Deus nos honrou. Pegamos a igreja sem ninguém, com o Oswaldinho, e deixamos a igreja com mais de 80 membros consolidados. Trabalho, irmão. Agora se eu ficasse lá dentro da igreja, eu fui injustiçado. Não, querido, eu entendi que o líder, ele puxa a fila. Amém? Quer ver tua célula andar? Para de ficar pondo culpa. Ai, que é o fulano. Ai, que é o Beltrano. A culpa é tua. Qualquer coisa que der errado na Betesda, a célula do Davi errou. Mas para o lado de fora, de quem é o erro? É do bispo. Então o bispo tem que fazer o Davi andar, para o Davi fazer a célula andar, para a coisa rolar. Então lá na tua célula, chama a responsabilidade. Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Não fique com medo. Primeira coisa que eu olhei para aquela, mas nem a luz tem. Mas aí eu tive que correr atrás, pagar a luz, resolver o problema, ensinar o povo. Aí o povo chegava chucrinho, tinha que ensinar do A, B, C, D. Mas Deus nos deu graça. E a igreja cresceu. E está lá até hoje, para a glória de Deus. Então, querido, essa é a visão. O líder, ele puxa a fila para que o povo vá atrás dele. Tá bom? Vamos lá. Anote aí algumas bases bíblicas para a célula, porque você vai ser questionado muitas vezes. E aí você tem que ter o conhecimento. Vamos lá? Então vamos lá. Se você analisar, o próprio Deus é uma célula. Preste aqui na mão no meu dedinho, para você não achar que eu estou pregando heresia. Podemos dizer, num conceito de célula, foi introduzido logo no primeiro versículo da Bíblia, onde lemos, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Está lá em Gênesis 1, versículo 1. A palavra hebraica Elohim, ela é consistentemente usada para Deus nos 16 primeiros capítulos de Gênesis. E é, na verdade, um plural, significando mais de uma pessoa. Amém? Isso é verdade ou não? Deus é o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é 3 em 1. Amém? No ministério de Jesus também a gente viu várias células. Por exemplo, Jesus ensinava no lar, ministrando para pequenos grupos de pessoas. Grande parte do seu ministério aconteceu nas sinagogas, às vezes no templo, mas muitas vezes no ar livre. Mas uma boa parte significativa de seu trabalho e ensino aconteceram nos lares, com um grupo pequenos de pessoas.
Amém? A explicação de Jesus para as parábolas do reino, para dar para os discípulos, lá em Mateus, anota aí, Mateus capítulo 13, versículo 36. Mateus 13, capítulo 13, versículo 36. Quando Jesus vai falar da parábola, deixa eu ler aqui para você, ó. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando lá, ele e os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia, tal. Então ele foi ensinando. Ele ensinou aonde? Dentro da casa, sentou com os discípulos e começou a ensinar. Amém? Ele estava na casa de Pedro quando curou a sogra de Pedro. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 14. Vai anotando. Ele estava ensinando numa casa quando curou o paralítico, ao ser descido para o meio da sala, na sua cama, pendurado no telhado. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 1. Estou falando isso para você ver a importância do trabalho dentro dos lares. Ele visitava a casa das pessoas para curar os doentes, lá em Mateus capítulo 8, versículo 14. Ele entrava nas casas para ressuscitar mortos, está lá em Marcos capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Ele conversou durante uma refeição numa casa e aconselhou aqueles que queriam segui-lo. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 36. Ele também entrava nos lares para evangelizar e falar de salvação. Está lá em Zaqueu capítulo 19. Lucas 19. Eu falei o quê? Zaqueu 19. É porque é a história de Zaqueu, né? Ele entrava nos lares para discipular aqueles que criam nele. Amém? Está lá em Lucas 10, versículo 38 ao 42. No caso aqui, Marta e Maria. Olha esse aqui que tremendo, ó. Quando Jesus enviou os 12, está lá em Mateus 10 e lá em Marcos 6, né? E depois mais tarde, quando ele enviou os 70, e enviou os 70 de dois em dois para ministrar, lá em Lucas 10, ele os enviou para ir aonde? Nas casas. Ele não mandou eles evangelizarem aleatoriamente, vai nas casas. Amém? Mesmo dentro daquele grupo, Jesus tinha um grupo ainda menor de 3 discípulos, que era Pedro, Tiago e João, que era parte do relacionamento dele. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 1 e versículo 26 e 37, o MDA. Além dos 12, ele tinha 3 que ele cuidava de perto. Por isso que a gente tem o MDA. Eu sou líder de célula, na minha célula tem 12. Mas você tem que ter pelo menos 3 Timóteos lá, que vai andar perto, que você vai fazer o MDA, que você vai introduzi-los e vai fazer com que eles futuramente sejam líderes também como você. Os 12, na verdade os 12 que eram próximos, os 12 discípulos, receberam dele bem mais do que qualquer outra plateia. Eles ficaram encarregados, portanto, de passar adiante todas as coisas que Jesus ordenou. Olha o que Deus está confiando para vocês, queridos. Vocês não são a plateia, a maior plateia aqui. Minha maior plateia aqui é domingo. Os cultos de quarta, domingo. Quarta-feira estava cheia a igreja. Domingo às 10, domingo às 19. Vocês são aqueles que Deus está encarregando de, amém, multiplicar o que eu tenho ensinado. Foi isso que o Senhor fez com aqueles 12. E é isso que Ele está me usando pela misericórdia para fazer com vocês aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então aí você marca, isso aí são exemplos de reuniões nos lares. Agora eu vou te falar, eu vou te dar algumas base bíblica de igreja, a igreja se reunindo nos lares, dentro da Bíblia, no Novo Testamento, as células acontecendo com base bíblica. Então,
Atos 2, versículo 46 e 47. Que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, amém? Aí ó, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então eles iam no templo, e eles se reuniam de casa em casa, amém? Atos capítulo 5, versículo 43, outra base, diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. No templo e de casa em casa. Sabe quem Deus escolheu? Você, querido. Você tem noção disso? Quem você é no Senhor? O que Deus tem para a tua vida? Então você não pode tratar isso de qualquer jeito, querido. Você é o pastor que Deus quer usar naquela casa. É na tua boca que Deus vai colocar a palavra de conhecimento. Deus quer te usar, querido. Valorize isso. Isso é uma pérola. Isso é uma dracma que não pode ser perdida. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15 diz assim, ó: para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja de Deus vivo, coluna de esteio da verdade. Amém? Então você precisa saber como fazer. Aqui Paulo está falando para Timóteo: se eu demorar, Timóteo, você precisa saber como faz. Então eu faço das palavras de Paulo a minha. Amém? Se eu tardar e eu não estiver presente, vocês têm que saber como procede. Vocês têm que saber como faz, para que vocês possam ser instrumento naquele lugar. Romanos 16, do versículo 3 ao 5. Romanos 16, do 3 ao 5. Paulo diz assim aos romanos: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e que não só Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Havia uma casa, uma célula na casa de Priscila e de Áquila. Amém? Saudai também Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Duas coisas aqui tremenda. Primeiro, olha o que Paulo fala: manda meu abraço lá para Áquila e para Priscila. Eles arriscaram o pescoço pelo meu ministério. Eles eram meus cooperadores. Vocês têm que arriscar o pescoço de vocês pelo meu ministério, querido. Isso é Bíblia. Sabe por que Deus escolheu vocês? Para vocês pulverizar o nome de Jesus através desse ajuntamento aqui chamado Família Betesda. Então esse é o sentimento que você tem que ter, querido. Você tem que honrar primeiramente Deus. Isso não, eu sempre falo que isso não vem nem em questão, né? Deus é Deus. A gente não pode nem fazer comparações, né, irmão? Pelo amor de Deus. Agora, dentro do contexto humano, honrar o teu bispo. O teu bispo é o teu mentor. Segundo, honrar o teu setorial líder. Ele é o que vai te discipular, o que vai te municiar, o que vai te amar. E você fazendo isso, Deus vai te honrar na tua célula. E as pessoas que estão lá vão reconhecer em você a tua liderança. É isso que eu aprendo aqui, ó. Amém? E aí Paulo elogia e fala: olha, eu louvo a Deus pela igreja que está na casa de vocês, Priscila e Áquila. Então havia uma igreja dentro da casa. Amém? E ele também salda o tal do Epêneto, que ele põe como primícia da Ásia para Cristo. Então, uma pessoa que ele ganhou lá na Ásia, e que agora é notório que Áquila e Priscila estão cuidando dessa vida, né? E ele manda um abraço. Manda um abraço para o meu discípulo aí que eu ganhei lá na Ásia, que você, Priscila e Áquila, estão cuidando aí na célula. Amém? Então, querido, é muito importante essa visão, em nome de Jesus. Vamos lá. Romanos 16, versículos 7 e 9. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 7 ao 9, diz assim, ó: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampilato, meu dileto amigo no Senhor.
Saudai o Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques. Amém? Então aqui, Paulo está mandando uma saudação. E aqui é tremendo, porque há aqui até uma guerra teológica, porque muitos acham que os apóstolos só foram os 12 naquela época. Mas aqui fica notório que Paulo tem Andrônico e tem Junas também como apóstolos. Está escrito aí, só você ler Romanos 16, versículos 7 e 9. Romanos 16, versículo 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Amém? Romanos 16, 11. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Olha, as saudações de Paulo são direcionadas para casas que acontecem, reuniões do Senhor. Romanos 16, versículo 12 e 13. Saudai Trifena e Trifosa. Olha o nome bom para sua filha aí, Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Você está vendo que são famílias? São famílias que faziam um culto nos lares. Que nome bonito, se você tiver gêmeas. Trifena e Trifosa. Romanos 16, 14. Saudai Ancicrito, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. Aí, Saudai Filógo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com ele. Romanos 16, 16. Saudai-vos uns com os outros, ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Você vê que é o mesmo contexto. E o que Paulo tem como visão de igreja de Cristo? As casas. Olha que coisa tremenda. Aí ele manda complementar com ósculo santo. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam. No Senhor muito vos saudam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Mais uma vez ele confirmando a igreja na casa de Áquila e de Priscila. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que está na sua casa. Aí, Colossenses 4,15. Filemão 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso cooperador, e ao irmão Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na sua casa. Irmão, pelo amor de Deus, hein? Glória a Deus. Então todas essas bases bíblicas nos mostram a importância da igreja no lar, da célula. Agora, eu líder tenho que ter essa visão. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, eu estou aqui na igreja, no meu lar. Amém? Onde nós ministramos, onde nós crescemos, e no domingo nós vamos celebrar no ajuntamento das igrejas, formando um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero, só para a gente estar finalizando a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês que as células, ela é uma força dentro do corpo de Cristo. Então, por isso que se a célula ela vai bem, a igreja como um todo ela vai. Agora, quando a célula está manca, quando a célula não está rolando, quando o líder não está na visão, a célula ela faz com que a igreja perca força, Então, vou dar alguns textos bíblicos aqui, 1 Coríntios 12, 4, diz assim, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Quem que é o corpo? A igreja. Então a igreja, ela não é só não é só o bispo. A igreja somos nós. Amém? 1 Coríntios 2, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então Deus usa o Davi de um jeito, usa o Luiz de um jeito, usa o Rogério de um outro jeito, mas tudo isso vai ser para um fim proveitoso da igreja. Amém? Olha que coisa tremenda.
1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Então a gente tem aí 40 e poucas células aí pulverizadas, na terça, na segunda e no sábado sendo ministrada, e no domingo se ajunta numa força em comum. Primeira Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmão, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. Então hoje nós temos células de jovens, nós temos células de família, de criança. Então Deus usa cada um no seu talento, né? Então um tem um talento para o jovem, o outro tem um talento mais pentecostal, o outro tem um talento da oração. Mas cada talento que Deus nos dá é para o fim proveitoso do corpo. Tá bom? Hebreus 10, 24 e 25, que é um papel teu dentro da célula. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então o teu papel dentro da célula é motivar o povo para no domingo eles virem cultuar a Deus dentro da igreja. O teu papel é motivar aquele irmão que está caído, aquele irmão que está sem ânimo, aquele irmão que está sem força. Agora, para que eu possa motivar, quem é que tem que estar motivado? Um líder desmotivado, ele é um câncer dentro da célula, sabia? Um líder desmotivado, ele arrebenta com a célula. O líder tem que ser aquele que a pessoa olha e fala, eu quero ser igual a esse cara, porque eu venho para casa, às vezes, cansado do trabalho, sem disposição, sem força nenhuma, mas quando eu chego nessa célula, esse homem está motivado, ele tem uma palavra ao meu coração, e sempre ele joga a gente para cima, eu quero ficar nessa célula. Então o líder, ele tem que ser um referencial a ser seguido, né? Se o líder não proporcionar isso na célula, a célula dele é uma célula morta. Quando a gente fala em célula, a gente realmente está fazendo uma analogia ao corpo humano. Amém? E uma célula sadia, ela não tem machucadura, ela é vista como normal. Agora, uma célula, quando ela não está, ela não é homogênea, né? Você sabe que o câncer de pele, ele é visto assim. O cara coloca lá, por exemplo, um sinal na pele. O sinal, geralmente, ele é redondinho, ele é uniforme, homogêneo, né? Uma pinta que ela tem uma cara que ela é um câncer de pele, ela é toda heterogênea, ela é diferente, ela é deformada. Então, se a tua célula ela não for uma célula homogênea, dentro da visão, com o líder na pegada, ela vai acabar sendo uma célula cancerígena. E ela acaba, além de fazer mal para a própria célula, ela acaba matando o próprio setor. Então a tua célula tem que ser uma célula curada. E um líder tem que ser aquele que motiva e que joga a galera para cima. Eu tenho visitado algumas células que você chega, você vê aquele ambiente gostoso, a galera na pegada, projetando, e sabe, querendo crescer. Tem a célula que você chega, irmão, que você olha para o líder e você fala, eu não vim aqui nessa célula, mas nem de graça. Eu não andava com um cara desse, mas nem... Só se for para mim ser um lascado. Por quê? Porque eu não vejo no líder a pegada, irmão. Então eu faço a leitura do membro. Ah, mas bispo, eu sou um líder, eu estou aprendendo. Não importa, irmão, tem coisas que eu não preciso aprender. Tem coisas que eu não preciso aprender. Primeira delas, eu tenho que ser alguém, né? Se eu sou um líder, eu tenho que atrair as pessoas, não afastar as pessoas. E a minha postura, ela faz isso. Ou ela atrai, ou ela repulsa. Porque as pessoas querem andar com pessoas que dão certo. E você foi chamado para dar certo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, a gente tem mais 5 minutinhos só para me passar isso aqui, rapidinho. Escreve aí, funções da célula. Para que existe a célula, certo? Então, primeira função da célula, informalidade, ajuda a combater a religiosidade. Né? Então, o que é o gostoso da célula? Que a pessoa chega, irmão, e ela fica à vontade, senta aí e tal, entendeu? Bate papo, está mais próxima das pessoas, é diferente daquela coisa dentro da igreja, que o cara vê terno e gravata. O terno e gravata, às vezes, a ideia que o cara coloca é já para ele subjugar a outra, sabe? Eu sou mais crente que você. Aleluia! É? E na célula não tem isso.
Então quebra isso. Na célula o cara tem uma pergunta, aqui na igreja, né? Tem igreja aí que os caras ficam olhando para ver se o cara está orando de olho fechado, olho aberto. Então, o cara fica na casa não, o cara pode perguntar. Então é uma coisa muito informal. A informalidade é uma função da célula. Segundo, outra função da célula, amizade e comunhão. Quando a igreja cresce, as pessoas correm o risco de se tornarem números, né? E não receberem mais atenção, passando a sentir solidão no meio da multidão. Olha que coisa louca, né? As células, contudo, proporcionam um ambiente de intimidade, onde a amizade é o que? Desenvolvida. Amém? Teve uma época, a Cris está aqui? Está lá em cima. A Cris, ela me procurou e falou o seguinte, falou, bispo, tem alguma coisa errada com a Bethesda. Faz um tempo isso, a gente não era ainda em célula. Por quê? Nossa, minha igreja cresceu, a gente já não se conversa, parece que eu já não conheço mais ninguém. Aquele irmão que era tão próximo, agora ele passa, mas levado da paz do Senhor. Está estranho, porque o crescimento ele gera isso. Eu estava até falando com ela. E com a célula não, porque a célula ajunta as pessoas. A célula ela cria essa comunhão e essa reciprocidade nas ideias. Entendeu? Então, a amizade e a comunhão é uma função tremenda dentro da célula. Evangelismo, né? Muitas pessoas dentro da congregação acham que para evangelizar tem que ter o cargo evangelista, né? Ou então, eu quero evangelizar, você não pode. Eu lembro quando eu me converti, a gente era os jovens, tudo muito louco, veio da gandaia. Então a gente estava tudo na pegada, queria falar de Jesus para os loucos. Aí o diácono vinha, você não pode. Mas como? Você não está preparado teologicamente para pregar. Era assim. Na célula não, irmão. Na célula você vai junto com a galera, do teu jeitinho, né? E do teu jeitinho Deus vai te usar. Porque Deus não precisa, irmão, dessa... Não, mas eu preciso... Não, irmão. Deus usou uma mula para falar com Balaão, né? Então Deus ele usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. O que precisa é eu ter a vontade, né? E na célula isso é muito legal, porque o grupo sai, o grupo evangeliza e é uma benção, tá bom? Crescimento limitado. Em todo o mundo, as igrejas em células, elas transcendem o limite físico que os seus templos comportam, pois não estão limitadas às acomodações de um prédio, mas espalhadas pelas casas e que facilmente são adaptáveis. Amém? Então, as células vão se multiplicando, querido, vão se multiplicando. A gente não fica limitado aos 4 irmãos que vieram visitar hoje o culto de domingo, não. Daqui a pouco chega a 5, 4, 6, 10, 15. Que esse monte de irmão, um veio da célula A, da célula B, da célula C. Então é um crescimento assim, saudável, um crescimento tremendo. Amém? Oportunidade ministerial. No templo, poucas pessoas chegam a ter oportunidade de exercer o seu ministério, pois eles se restringem à pregação, louvor, ensino infantil, recreação, enfim. Nas células, cada membro pode exercitar seus dons e ministérios. Sem esse tipo de reunião, será impossível, né, seus dons e ministérios. Sem esse tipo de reunião, será impossível, né, um funcionar em seu lugar, ou seja, no corpo de Cristo. Então, dentro da igreja, às vezes tem talentos, mas que o cara não pode exercitar. Por quê? Porque ele não é presbítero, porque ele não é diácono, né? Na célula não, ele é o irmãozinho que Deus confiou a ele ali aquela oportunidade, e com temor e tremor, ele vai ser bênção e vai ser instrumento para alguns que estão ali. Então não necessita de você ter um cargo, necessita de você ter o desejo e a vontade de realizar. Amém? Pastoreio. As células que se reúnem nas casas são um tremendo meio de acomodação e pastoreio do rebanho. Cada líder cuide bem de sua célula, pois o número de pessoas é pequeno. Por sua vez, os líderes também recebem cuidado pastoral dos seus supervisores, que também recebem acompanhamento dos seus pastores, numa verdadeira cadeia hierárquica que alivia os líderes da sobrecarga. Amém? Então é o que eu sempre ensino. Então vocês que são líderes, têm o seu setorial. Outra coisa, cuidado com aquilo, sabe? Eu acho que o meu setorial não é preparado. Você não tem que achar nada, irmão. Porque quem levanta o homem não é o homem, é Deus. Cuidado com isso. Irmão, eu tenho tido muitas experiências nessa questão. No nosso grupo de discipulado, que o pastor Júlio preside, que ministra sobre nós, nos cafés da manhã, é assim de pastor.
Só que eles ficam igual mosca de padaria. Você já viu mosca de padaria? Qual que é a dificuldade deles? Eles não querem se submeter. No caso lá, como o pastor Júlio está à frente, então todos eles querem estar onde? Debaixo do pastor Júlio. Só que na visão, a gente pode discipular 3, estourando 4 aí. E o pastor Júlio já está com o dele tomado. Mas eles ficam lá por quê? Porque na cabeça deles é assim. Não, ele é o cara. Se a gente for lá para a Zona Sul, todo mundo quer o apóstolo Ricardo. Porque ele está... É igual aqui na igreja. As pessoas vêm, não, eu quero o bispo. Mas a gente tem que quebrar esse paradigma. Isso aí está errado. Então você que é líder de célula, abra o teu coração. Tenha o teu setorial como teu amigo. Caminhe com ele, ele vai te ensinar. Se Deus colocou ele nessa situação, é porque Deus assim o quis. Amém? A nossa igreja, a igreja que Deus confiou nas minhas mãos, ela dá uma 5 do meu discipulador. Mas não importa, é o princípio. Eu tenho recebido dele a bênção. E tem sido bênção. E eu creio que eu agindo assim, a minha igreja vai crescer mais e mais ainda. Porque quando eu me submeto, eu sou abençoado. E a unção que está sobre o meu discipulador, não vem dele só. Ela é transferida. Então o pastor Eiber pega do Paulo Jeff, que é o mentor aí da questão do MDA, passa pelo Eiber, que passa pelo Odilon, que passa pelo apóstolo Ricardo, vem no pastor Júlio, que chega aqui e que está chegando até vocês. Então é o que? É uma transferência de unção. Amém? Que tem sido uma grande bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E para fechar então, propósito das células, né? Por que a gente tem, né, a célula? Então, para crescer em relacionamento com Deus. Então as células, elas providenciam um lugar eficaz para conhecermos um pouco mais sobre Deus e crescermos em relacionamento com Ele, né? Faz a gente desenvolver relacionamentos uns com os outros, equipa e treina, né, cada crente para que ele possa ser um instrumento de bênção. Amém? Ele tem um apoio na sua cura, né, porque conforme ele vai sendo ministrado, ele vai sendo curado. Amém? Ele tem o cuidado pastoral adequado. Amém? Ele faz o que a Bíblia ensina. Ele desenvolve, né, a célula, ela consegue desenvolver novos líderes, alcança pessoas que estão distantes, trazem pessoas para Jesus e principalmente ela se multiplica. Tá bom? Então esses são os propósitos para uma célula saudável. Tá bom? Aí no Tadel que vem a gente continua em nome de Jesus. Perguntas? Alguma pergunta? Posso fazer para você então? Senão que você sabe tudo, você aprendeu tudo aqui hoje. Posso fazer? Vamos lá então. Então eu vou fazer, porque eu gosto de cutucar. Olha lá, pergunta facinha. Vamos lá, Rogério. Estou chegando novo na igreja, assim, e eu estou ouvindo falar de célula. Para mim, célula até hoje, lá no ensino médio, lá na aula de citologia, né, eu aprendi na citologia o estudo das células e tal. Mas eu escutei isso aqui na igreja. O que é célula? Amém. Legal. E tem base bíblica para isso? Várias. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Ô Rafa, qual a quantidade máxima que uma célula pode ter? Glória a Deus. Amém? Robinho, como é que chama o discipulado 1 a 1 dentro da visão nossa? Fechou? Isso. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Márcio. Quem que o líder de célula tem que discipular? Isso. Tá bom aí. O que o líder, vamos ver aqui, Mauro, o que o líder da célula, o que o Mauro hoje representa para os membros da célula? Isso, filho, isso, glória a Deus, isso alegra o meu coração, né? Minha aula não foi em vão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então fechou, tá bom? Aí semana que vem traga caderno, traga caneta. Esse final de ano tá meio, né? Porque trabalho, várias coisas, confraternização de empresas, enfim. Mas janeirão nós vamos pegar, irmão. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Outra coisa aqui, ó. Preste atenção. Você é um líder de célula, você tem uma responsabilidade com aquelas pessoas. Irmão, não dá para liderar célula se você não for uma pessoa de oração, uma pessoa comprometida com os princípios da Bíblia. Então eu não posso ser uma pessoa, sabe, mundana, uma pessoa sem relacionamento nenhum com Deus, que anda envolvido em coisa errada. Irmão, eu tenho que ser um referencial. Então eu tenho que ter uma base bíblica. Como é que eu pego a base bíblica? Lendo a Bíblia. Amém? Porque o diabo, escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te falando. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus chegou no barco para fazer uma pesca. E quando o discípulo viu Jesus, ele estava desnudo, pelado. E ele se jogou no mar porque ele ficou com vergonha. Irmãos, o diabo coloca em vergonha. Então você toma cuidado. Líder de célula tem alguns princípios a ser seguido. Então, líder de célula tem uma vida íntegra, vida de oração. Quando eu falo vida de oração, não é que você vai ser um religioso, irmão, que você vai orar o dia inteiro. Você tem os seus afazeres, amém. Mas você tem que cultivar um momento teu com Deus. Amém? Quem é casado aqui? Você não acha no teu tempo um momento da tua intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo? É o momento do casal, da aliança ser lapidada. Nós temos que ter um momento nosso com Deus, que é o momento da nossa aliança ser lapidada. Amém? Um momento da leitura bíblica. Nem que eu leia um capítulo da Bíblia por dia, então, mas eu vou ter de forma expositiva, vou entender, isso é bom. Amém? Cuidado, na minha boca não pode sair palavrão, palavra torpe. Eu sou um referencial, gente. Amém? Líder homem, não tem muito nhanhanhã com mulher dentro de célula, não. Fala com a minha esposa aqui, querida. Olha, vai ser uma benção. Sempre no amor, mas homem ministra homem, mulher ministra mulher. Cuidado, não fica elogiando. Nem aceite muito elogio. Mulher que fica, nossa, hein, líder, hoje você está... Ô, irmão, minha esposa também falou. Sabe? Você tem que ser íntegro, ser uma referência lá. Mulher também.